Boa noite a todos. Eu sou Cristiane Carvalho de Matos Fernandes, faço parte do curso de Direito Noturno da Unijorge e estou na disciplina Direitos Humanos e Teorias Críticas. E estarei aqui conduzindo o vídeo documentário que trata-se do trabalho análogo à escravidão. Iremos dialogar sobre os mais suscetíveis a este trabalho análogo. Quem são as vítimas deste trabalho análogo à escravidão? Iremos dialogar e refletir de forma crítica as formas que se configuram o trabalho análogo à escravidão na vida dos seres humanos, os impactos, o que a lei brasileira diz sobre esses assuntos e o papel dos direitos humanos no combate ao trabalho escravo. Temos aqui profissionais que irão apresentar o tema a partir de vários aspectos. Boa noite, Everton. Como o trabalho análogo à escravidão se configura na vida dos seres humanos no contexto atual? Boa noite a todos. Me chamo Everton Flávio, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na Unijorge e estou cursando a disciplina de Direitos Humanos e Teorias Críticas. Iremos dialogar um pouco sobre a forma de trabalho análogo à escravidão. O trabalho escravo é uma grave violação dos direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. O trabalho análogo à escravidão se configura na vida dos seres humanos, no contexto atual, com a vulnerabilidade socioeconômica. As vítimas do trabalho escravo contemporâneo são pessoas com baixa renda ou até mesmo desempregadas, geralmente com pouco grau de instrução, que procuram uma saída para as condições precárias em que vivem. Everton, de que forma o trabalho análogo à escravidão ocorre? Bom, ocorre de várias formas. Por exemplo, através da jornada de trabalho exaustiva, que coloca em risco a integridade física e a saúde do trabalhador, uma vez que o intervalo entre jornadas é insuficiente para que ele possa recuperar suas forças. Condições degradantes, como alojamento precário, péssima alimentação, falta de assistência médica. Também podemos identificar o trabalho análogo à escravidão através da modalidade servidão por dívida, onde essas dívidas são referentes a gastos como transporte, alimentação, aluguel e até mesmo a ferramenta do trabalhador. Tudo isso ocorre como uma forma de prender o trabalhador ao local de trabalho. Na verdade, esses itens são cobrados de forma abusiva, arbitrária, para então serem descontados do salário do trabalhador, que permanece sempre endividado. E com isso, né, por questão de honra, os trabalhadores permanecem no local de trabalho, ainda que a suposta dívida seja fraudulenta e se torne impagável, né? Everton, já que você é um especialista do segmento, não poderíamos deixar de perguntar para você quem são as vítimas do trabalho escravo? As vítimas são diversas, principalmente aquelas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, estudos apontam que jovens negros e pardos com baixa escolaridade ou analfabetos são as principais vítimas do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Para falar do perfil dos trabalhadores vítimas do trabalho análogo à escravidão, convidamos aqui Mariluce para dialogar conosco. Boa noite, Mariluce. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Mariluce dos Santos da Cruz, faço curso de Psicologia na Faculdade da Unijorge e estou cursando a disciplina de Direitos Humanos e Teorias Críticas. O que você tem a dizer a respeito deste assunto? As vítimas que mais se enquadram ao perfil do trabalho análogo à escravidão são imigrantes, mulheres e crianças e as pessoas de baixa renda. Por que os imigrantes? Porque eles fogem de seu país para um outro país. E eles fogem porque eles querem sair da fome ou da guerra ou de alguma doença, alguma crise existencial que tenha naquele país, né? Até por uma crise até de desemprego também. Ele foge e vem para outro país para poder ter uma estabilidade de vida melhor. As mulheres e crianças, elas são suscetíveis porque elas são vinculadas ao mundo da moda. Vai achar mão de obra barata, né? Mão de obra barata
Então, elas estão mais suscetíveis a isso. As pessoas de baixa renda, vai daquela questão de você parar para analisar e ver de que você conseguiu uma oportunidade de ter um emprego melhor, de ter uma condição financeira melhor, de sair até do seu estado, do seu interior, para vir para a capital, em busca de realizações, de realizar suas conquistas, de oferecer em si uma condição financeira digna e de possuir direitos. Direito de carteira assinada, direito de 13º, direito de férias, né? Um direito do qual lá no interior dele ou no habitat dele atual, ele não tinha. Então, por isso que elas também são suscetíveis a isso. Obrigada, Marilúcia, pela sua contribuição. E agora iremos convidar para este bate-papo a Natália para, com sua experiência, apresentar o que a lei brasileira diz sobre este assunto. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Improtas Justo. Estou cursando Psicologia na Unijorge e atualmente pego a disciplina de Direitos Humanos e Teorias Críticas. Então, gente, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro é uma importante disposição legal que trata da caracterização da redução de um ser humano à condição análoga à escravidão. Essa norma estabelece os elementos fundamentais que configuram o crime de trabalho escravo, uma prática repugnante que viola os direitos humanos e a dignidade das pessoas. De acordo com o referido artigo, incorre no crime de redução à condição análoga à de escravo aquele que se submete a alguém a trabalho forçado, sob condições degradantes ou que sujeita a jornada exaustiva. Vale ressaltar que o crime de redução à condição análoga à de escravidão é considerado hediondo no ordenamento jurídico brasileiro. O combate ao trabalho escravo e a redução de seres humanos a condições análogas à escravidão é um compromisso do Estado brasileiro. O país conta também com órgãos de fiscalização e combate ao trabalho escravo, como o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal, que atuam na investigação e repressão desse crime. Portanto, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro desempenha um papel fundamental ao tipificar e definir os elementos que caracterizam a redução de um ser humano à condição análoga à escravidão. Ela é uma importante ferramenta na luta contra o trabalho escravo e na defesa dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Podemos continuar dialogando, principalmente no que diz respeito aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, porque Natália conhece um pouco mais a Constituição Federal. Bom, Cris, os direitos fundamentais, juntamente com as garantias, constituem um marco importante na Constituição Federal de 1988, pois representam normas essenciais que têm como objetivo primordial promover a dignidade humana e proteger os cidadãos em relação ao poder do Estado. Os direitos fundamentais são os direitos básicos inerentes a todas as pessoas, independente de sua origem, raça, sexo, religião, ou posição social ou qualquer outra condição. Eles garantem que todos os indivíduos sejam tratados de forma justa e igualitária, assegurando sua proteção diante de eventuais abusos ou violação. Belíssima apresentação sobre o tema e aproveitamos a oportunidade para convidar Maria da Conceição para abordar de forma crítica o papel dos direitos humanos no combate ao trabalho escravo. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite a todos, todas e todes. Me chamo Maria da Conceição Araújo, sou do curso de Psicologia da Unijorge e estou cursando a disciplina Direitos Humanos e Teorias Críticas. Então, Cristiane, a discussão acerca do tema da escravidão contemporânea é de suma importância. Ela fere os direitos fundamentais do ser humano e a legislação trabalhista. No Brasil, apesar da abolição da escravatura, o trabalho escravo nunca deixou de existir. O trabalho escravo é uma forma cruel de exploração humana, é uma condição degradante e humilhante para esses trabalhadores, o que deve ser banido da sociedade para que o trabalho possa ser exercido em condições dignas, e é aí que citamos os direitos humanos. Mas quais direitos são esses? São todos. Direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e todos os outros. Os direitos humanos são os direitos básicos que reconhecem e protegem a dignidade de todas as pessoas, independentemente de raça,
de sexo, de nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Mas nesse momento, não abordarei a respeito dos direitos humanos, pois o enfoque deste documentário é explanar as questões ligadas ao trabalho análogo à escravidão. Maria da Conceição, você dialogou aqui nesse espaço de uma forma brilhante sobre o papel dos direitos humanos no combate ao trabalho escravo e não deixou de mencionar quais são esses direitos que esses escravos têm, né? Mas, para além disso, é importante saber também o que diz os direitos humanos sobre esse trabalho escravo. Por favor, Maria da Conceição, você pode falar sobre o assunto? Ao aderir à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU, o Brasil assumiu os compromissos humanitários de que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas, e toda pessoa tem direito ao trabalho, ou seja, a livre escolha ao emprego. O trabalho escravo viola os direitos humanos. Cris, o trabalho escravo é uma violação dos direitos humanos. Ele diminui a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Apesar de o trabalho escravo parecer algo do passado, avalia-se que milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, continuam sendo traficadas para diversas partes do mundo. E aí a gente pode pensar, né? Qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão? A primeira grande diferença entre o trabalho escravo no Brasil colônia e o trabalho análogo à escravidão nos dias atuais é o fato de que naquela época a prática da escravidão era permitida e hoje ela é proibida, sendo caracterizada como crime pelo Código Penal brasileiro. É importante destacar que o trabalho em condições análogas às de escravos contraria o Estado Democrático de Direito, a quem incumbe assegurar o exercício dos direitos fundamentais e tem o dever de alcançar a inclusão social do trabalhador, na busca pelo equilíbrio entre as classes detentoras do capital e do trabalho. Cada Estado tem a responsabilidade e o dever de proteger, promover e tornar efetivos todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, principalmente através da adoção das medidas necessárias, a criação das devidas condições nas áreas social, econômica, política e outras, bem como as garantias jurídicas. Agradecemos aqui a todos que participaram deste vídeo documentário, de antemão pela belíssima contribuição e gostaríamos também aqui de destacar que o trabalho análogo à escravidão é crime no Brasil, pois desde a sua criação, em 1940, o Código Penal brasileiro criminaliza a conduta de reduzir alguém à condição análoga à escravidão. Vale destacar que o Senado Federal, ao tratar deste assunto tão necessário, fez alguns apontamentos. De acordo com o relatório global da Organização Internacional do Trabalho, as principais formas assumidas pela escravidão contemporânea são a prostituição e o trabalho forçado, este caracterizado como servidão por dívida. A escravidão também desconhece fronteiras. Segundo a OIT, a escravidão de nativos e também de estrangeiros, em quase todos os países, mulheres, crianças, indígenas e imigrantes, sem documentos, são os principais alvos do trabalho escravo no mundo, pela vulnerabilidade social em que se encontram os imigrantes que entram de forma legal, muitas vezes têm seus passaportes confiscados pelos exploradores. O Ministério Público do Trabalho, MPT, lida com situações de trabalho escravo no Brasil. Aliás, desde 2022, criou a Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Por meio da Portaria 231 de 2002, seu objetivo foi integrar as Procuradorias Gerais do Trabalho no combate ao trabalho escravo. Vamos à luta contra o trabalho escravo no Brasil e garantir os direitos fundamentais a todos sem distinção. Obrigada a todos e boa noite.